Vamos cantar, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, não seremos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. A presença do Senhor é real no nosso meio, amém? Nós estamos aí, não seremos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, vem também incendiar meu coração, meu altar. Yeah.
tua face, a contemplar o Senhor, ó Deus, na vida do meu irmão, da pessoa que está do meu lado. Nosso desejo essa noite, ó Deus, é ouvir a tua voz, é sentir a tua presença no nosso meio. O teu Santo Espírito, ó Deus, Consolador, o teu Santo Espírito, ó Deus, que nos traz o conforto que nós tanto necessitamos. O teu Santo Espírito, ó Deus, que passeia no meio da tua igreja, que fala os corações, que muda, ó Deus, a maneira de nós vermos as pessoas, de nós vermos o mundo, e até mesmo de vermos o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estarmos acessíveis à tua voz, à tua palavra nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, depender do Senhor cada vez mais. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Beleza? Você é santidade. Amém. A terra está cheia da glória do Senhor, então eu convido você com alegria a celebrar o nome do Senhor. Cheia da tua glória.
Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, supremo e tem todo o poder, e a sua os céus, diante dele as trevas a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a
graça ultrapassam a razão. É Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Amém. Nós começamos hoje pela manhã a falar sobre famílias saudáveis. Esse é o tema deste mês, o mês de maio. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje pela manhã o assunto foi alicerces familiares. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração, falou muito ao meu coração. Algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, que estão aqui nesta noite, estavam pela manhã. Se você não teve a oportunidade de estar aqui hoje de manhã, se você tiver a oportunidade, ouça a mensagem, acesse lá o nosso site, ouça a mensagem ali no site. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, como foi para a minha e para as pessoas que estiveram aqui pela manhã. E você então vai acompanhando essa série de mensagens sobre famílias saudáveis. E o tema da manhã foi sobre alicerces familiares. E hoje então quero continuar falando desse tema sobre famílias saudáveis, resgatando os valores perdidos na família. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 8 e verso 9. E o texto também será projetado aqui no telão, para que você que está sem a sua Bíblia hoje, possa também acompanhar. Você que está participando da internet também, dessa celebração, também se você está com a sua Bíblia, é bom que você abra a sua Bíblia, mas se você não está com a sua Bíblia hoje, aí também, você também pode acompanhar a leitura, que também será transmitida aí também. Lucas capítulo 15, 2 versos, versos 8 e 9, que diz assim, uma parábola que Jesus está contando. Aqui, na verdade, são várias parábolas que Jesus conta ao mesmo tempo. Parábolas de algumas pessoas que se perdem, sobre algumas coisas que se perdem, na verdade. E aqui Jesus fala aqui da dracma, ou da moeda perdida. E diz assim esse texto: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Como eu disse, nós estamos nessa campanha de famílias saudáveis. E esse assunto, meus irmãos, é de suma importância. Pois todos nós precisamos, em algum momento, resgatar algum valor perdido. Isso porque, durante a nossa caminhada de família, nós perdemos alguma coisa, nós perdemos algum valor na nossa caminhada. É que nós vivemos num mundo, um mundo em constante progresso. Só que esse progresso deu ao ser humano a sensação de independência de Deus. Muitas pessoas caminham, e você talvez conhece algumas delas, caminham como se não dependesse de Deus, não precisasse de Deus. Caminham como se Deus não existisse. Caminham como se não precisasse de Deus em momento algum, independente de Deus. Uma soberba, na verdade, espiritual muito grande. Isso tem contribuído para a falência dos valores cristãos. O apóstolo Paulo já falava sobre isso no seu tempo. Em Romanos capítulo 1, no verso 22, ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então já na época do apóstolo Paulo, já se vivia essa quebra dos valores cristãos, hoje mais ainda. E esse então sentimento de onipotência, de independência de Deus, de que não precisa de Deus, gerou no ser humano alguns sentimentos ruins. Deturpou a moral e a ética do ser humano. Gerou também no ser humano
um sentimento que é chamado de hedonismo, ou seja, de priorizar o prazer acima de todas as coisas, acima de tudo. Tanto é que hoje muitos casais se separam por coisas pequenas, por coisas mínimas, por pouca coisa, porque o conceito do casamento, o conceito da família está deturpado, está errado. O conceito, na verdade, de muitas pessoas é que o bem-estar é primeiro, depois o compromisso. Então o conceito e o princípio da família vem se perdendo o valor gradativamente, dia após dia. Como na época do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, diz assim: vivemos num tempo de uma geração corrompida e perversa. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses. E a família, então, sofre a consequência de uma geração decadente, e que nos faz lembrar também, na época de Noé, antes do dilúvio, que diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, vivendo dissolutamente, como se não precisassem prestar contas a Deus em momento algum, de maneira alguma. Só que o resultado, nós vimos lá em Lucas, no capítulo 17, que diz assim: até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E a família de Noé, então, foi desafiada a dar início a uma nova civilização, a um novo momento, pois era a única família que perseverava nos valores éticos, nos valores morais, nos valores espirituais que haviam sido revelados por Deus. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, diante de tudo isso, diante de toda essa mazela espiritual que ainda vivemos, nem tudo está perdido. Eu creio na restauração das pessoas, eu creio na restauração das famílias. Eu creio que Deus pode usar cada um de nós para trazer uma restauração na vida das pessoas, na vida das famílias, trazer mudança na vida das pessoas, trazer mudança nas vidas das famílias. Deus usou, por exemplo, a família de Noé, e pode usar a sua também. Deus restaurou muitas famílias, e pode restaurar a sua também. Deus restaurou muitos casamentos, e pode restaurar o seu também. Essa é a minha proposta nesta noite, a proposta de resgate. A família, na verdade, é o maior patrimônio que Deus te deu. É mais importante que qualquer valor financeiro. Ela, na verdade, foi o ponto alto de toda a criação. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e verso 27, a Bíblia diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Deus o abençoou. Deus abençoou. No entanto, essa família, apesar da bênção de Deus ser projetada sobre essa família está em crise. Está em crise pela falta de diálogo no lar, está em crise pela falta de compromisso, está em crise pela falta de amor, está em crise pela falta de compreensão, pela falta de empatia, está em crise por ter filhos que não obedecem aos pais, está em crise por filhos indiferentes que não honram os pais, está em crise por uma série de coisas. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, eu creio na restauração. E nós sabemos que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E há muitas pessoas que lutam, que labutam na vida, mas nessa empreitada acabam esquecendo dar a devida atenção à família. E hoje nós vemos pais assustados, em pânico, em função da situação que encontram a sua família, encontram os seus filhos. E às vezes não sabem mais como lidar com essa situação. Ou a situação da sua família, ou a situação dos seus filhos. Meus irmãos, então, como nós podemos reverter esse quadro? Como que nós podemos blindar as nossas casas, as nossas famílias? Como resgatar esses valores que ao longo da nossa caminhada nós perdemos? Valores importantes, valores que precisam balizar a nossa família, precisam estar na nossa família. Valores que ao longo da nossa caminhada nós perdemos na nossa casa. Nós sabemos, e você sabe também, que há uma ação orquestrada por Satanás para envergonhar, para destruir as famílias. E a família cristã, a minha, a sua e todas as demais, não estão isentas da ação de Satanás, de viver essa crise. É possível que haja aqui entre nós famílias vivendo esse tipo de crise.
E diante dessa possibilidade, eu quero afirmar que a sua família tem condições de superar essas crises. Alguém já disse acertadamente que a beleza de uma casa não está na estrutura dela, não está nas paredes, não está na cor das paredes, ou não está no arranjo sobre as mesas, ou na disposição dos seus móveis, mas a beleza de uma casa está nas pessoas que moram nela. Os maiores tesouros e as maiores alegrias que nós temos estão nas pessoas que moram na nossa casa, na família que nós temos. Às vezes as pessoas buscam a felicidade, a alegria em tantas coisas, no trabalho, ou na diversão, nos títulos, em tantas coisas, na profissão, só que não encontra essa felicidade, porque, na verdade, a felicidade só pode ser encontrada na família ou dentro da casa. As maiores alegrias que alguém pode experimentar de fato, de verdade, é dentro da casa, é na família. Isso porque os maiores tesouros que nós temos estão dentro da nossa casa, da nossa família. Mas também, meus irmãos, eu falei isso hoje pela manhã, o oposto também acontece. Não só de alegria, nós experimentamos na nossa casa. As dores também mais agudas, mais difíceis, também são experimentadas dentro da nossa casa. Os maiores sofrimentos podem ocorrer também no seio familiar. Exemplo disso são as perdas que nós sofremos dentro da nossa casa. Não há nada que produza maior sofrimento à alma humana do que as dores que têm origem na família. O texto fala sobre isso, esse texto que nós lemos. Fala de uma perda. Uma mulher que tinha 12 moedas e perdeu uma delas. Uma dracma. Uma dracma era equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Entretanto, meus irmãos, essa moeda tinha um valor muito maior que um valor monetário. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o conjunto de 10 dracmas formava um colar que simbolizava o compromisso da mulher com seu marido. Então, significa que 10 dracmas simbolizava, era um símbolo visível do compromisso, da aliança da mulher com seu marido. Então, esse colar ou essas moedas tinham um valor muito maior. Era um valor sentimental, era um valor espiritual, era um valor familiar muito grande. Então, aqui está a preocupação dessa mulher, de perder uma dessas moedas, uma dessas dracmas. Outro fator importantíssimo nesse relato bíblico aqui, nessa parábola contada por Jesus, é que essa mulher perdeu essa dracma dentro da sua casa. Não foi na rua, não foi nos arredores, mas foi uma perda dentro da sua casa. As perdas familiares são as piores que nós temos. São as piores. É pior do que a perda que você tem no serviço, no trabalho, com seus amigos, mas são as perdas dentro de casa. As familiares são as piores. E acontece nos momentos que nós descuidamos. E algumas pessoas, diante das perdas, elas paralisam, ficam estáticas, ficam sem saber o que fazer, entram em desespero. Agora essa mulher aqui não, ela não fez assim. Ela teve outra postura, ela agiu. E aqui aprendemos que nós precisamos ser agentes motivadores, modificadores da nossa história. Porque talvez você não tenha culpa de estar onde está, da dor ter se instalado na sua vida, mas tem culpa de permanecer onde está, se a dor se instalou aí. E essa parábola então nos chama a atenção, meus irmãos, para a necessidade de procurar os valores perdidos dentro da nossa casa. Os valores que perdemos, o respeito que perdemos às vezes dos filhos, o carinho do cônjuge, o romantismo, a fidelidade conjugal, a oração na família, são valores que perdemos às vezes. A vida devocional, os papéis que às vezes se inverteram ali do casal, os papéis familiares, a fidelidade ao Senhor, valores que se perderam ao longo da caminhada e que precisamos resgatá-los. Esses e outros valores são dracmas que perdemos ao longo da vida e que precisam ser resgatados. Então, como resgatar esses valores? Como resgatá-los? E esse texto aqui nos apresenta como nós podemos resgatá-los.
E a primeira forma de resgatar esses valores: decida ser o primeiro a procurar os valores perdidos. Essa mulher perdeu, mas ela foi a primeira a procurar. O verso 8 diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, se perdendo uma delas, não acende uma candeia, uma lâmpada, né? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Procura atentamente. Então decida ser o primeiro a procurar os valores perdidos. Não fique esperando que o outro comece. Não fique esperando pelo outro. A mulher perdeu, mas foi ela que começou a procurar. E foi ela que encontrou também. Quando a família está em crise, há uma tendência natural de cada um de nós esquivar-se da responsabilidade. A nossa tendência, na verdade, é aguardar que o outro comece a procurar. Até porque nós achamos que o valor perdido não é por causa nossa, mas é por causa do outro. Não é assim mesmo? Nós não gostamos de assumir o erro, nós não gostamos de assumir a responsabilidade. O mais fácil sempre é culpar o outro. Filhos culpam os pais, pais culpam os filhos, maridos culpam as esposas, casais culpam a escola. Acusar o outro é a forma mais fácil. Nos livra dos fardos, dos pesos. Nós colocamos a responsabilidade no outro, o outro é o culpado. O culpado é a escola, o culpado é a igreja, o culpado sempre é o outro, porque é a forma de nós nos livrarmos da responsabilidade. Mas precisamos entender, meus irmãos, que nós queremos uma mudança, queremos o resgate da nossa família, nós precisamos ser o primeiro a começar a procurar esses valores, para depois, então, estender essa responsabilidade também aos outros. Você vê isso na Bíblia, que a forma mais fácil sempre é colocar a culpa no outro. Adão e Eva fizeram assim. Eles haviam errado. E Deus, então, foi até Adão. E Adão, o que ele fez? Falou: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí o que Deus fez? Foi até a Eva. Adão falou que foi Eva, então vou até a Eva. O que Eva fez? Não, Senhor, não foi eu. Foi a serpente. É assim que nós fazemos. A culpa não é minha. Essa é a nossa fala sempre. Eu tenho aprendido, meus irmãos, na minha lida pastoral, especialmente quando eu lido com casais, que não existem responsabilidades concentradas em uma única pessoa, numa parte só. Sempre as responsabilidades são compartilhadas. Sempre quando eu lido com um casal, eu ouço uma parte, eu sei que aquela parte não falou toda a verdade. Eu sei que ela falou uma verdade, apenas a sua verdade. Eu sei que a verdade não foi dita completamente. Eu sei que eu vou ouvir a outra verdade. E eu vou ter que juntar as duas verdades para entender o que de fato aconteceu. Então assuma a sua parcela de culpa e disponha-se a mudar. Porque quando nós culpamos o outro, ao invés de solucionar o problema, nós dificultamos a busca de soluções. E a verdade é que nós, sendo descendentes de Adão e Eva, e na verdade receptores desse pecado maldito, nós herdamos essa fraqueza de colocar a culpa um no outro. E os nossos filhos aprendem essa atitude e procuram também alguém para colocar a culpa. E uma das melhores maneiras de ensinar os nossos filhos a assumir as suas responsabilidades é sendo exemplo vivo. E quando uma criança vê os seus pais não tendo medo de admitir o erro, elas vão se preparando para assumir as suas responsabilidades também. Então, qual foi o valor perdido na sua família? Decida, então, que você será usado por Deus para essa missão. E decida, então, ser o primeiro a procurar esse valor perdido. Decida ser o primeiro a procurar esse valor perdido. É dessa forma que você vai resgatando esses valores perdidos na sua casa. Mas também a segunda lição que esse texto nos apresenta, para resgatar os valores perdidos na sua casa, valorize os pequenos detalhes. Ainda o verso 8, leia comigo o verso 8, por favor. O qual... Olha só que coisa interessante essa mulher fez. Essa mulher tinha 10 moedas. Ela perdeu apenas uma. Ela ficou com 9, ficou com a maioria. Ela poderia se contentar com essas 9, mas ela não se contentou. Ela foi atrás dessa uma perdida. De um detalhe pequeno ela foi atrás. Ela valorizou aquele pequeno detalhe
perdeu apenas uma pequena coisa, mínima, mas ela foi atrás, porque ela sabia que era importante resgatar aquela coisa pequena que ela havia perdido. Nós precisamos aprender isso também, meus irmãos. Às vezes nós fazemos pouco caso dessas pequenas coisas que nós perdemos na vida conjugal ou na vida familiar. E esse é o princípio aqui. Não deixar passar essas pequenas coisas. Então, você quer de volta algum valor perdido, valorize esses pequenos detalhes. Então, quais são os pequenos detalhes que você deixou passar na sua vida, no seu casamento, na sua família, que se perdeu, e você não fez caso, era pequeno demais, você deixou passar, uma coisa mínima, você deixou passar, não tem importância nenhuma, mas são essas pequenas coisas, é a soma delas, que fazem diferença. Talvez uma data importante que você deixou passar hoje, deixou passar amanhã, um sorriso, um abraço, um carinho, as palavras doces que não são ditas mais, as palavras de apreciação, as palavras de encorajamento, coisas pequenas, mas que foram deixadas de lado, mas que não são lembradas mais. E às vezes são esses pequenos detalhes, meus irmãos, que fazem grande diferença. Mas também, meus irmãos, perdeu algo tão pequeno, dê a devida importância. Não pense assim, era algo muito significante, era algo muito pequeno, não pense dessa forma. São essas pequenas perdas, que se não procuradas, elas vão deteriorando a família, vão minando a família. E aí você pensa que não, a família já está deteriorada. Então, valorize esses pequenos detalhes. Essa mulher perdeu apenas uma moeda, mas ela foi atrás dessa uma moeda, porque era importante compor esse conjunto de 10 moedas. Então, valorize também os pequenos detalhes. Mas a terceira lição desse texto, que esse texto nos apresenta também, que para resgatar os valores perdidos na família, não aceite a perda como natural. Ainda o verso 8, vou ler novamente. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai à casa, e procure atentamente até encontrá-la. Jesus diz aqui nessa parábola que a mulher foi procurar essa moeda perdida, e ela não ficou na comodidade. Ela também não ficou choramingando, dizendo que era uma única moeda. Ela também não ficou menosprezando, dizendo que era um valor muito pequeno, mas ela reagiu. Ela se mexeu, ela se movimentou, ela foi atrás, ela procurou. Sabe, você pode até achar que são valores pequenos demais para se movimentar, para se perder tempo, mas muito cuidado, porque, como eu disse anteriormente, são esses valores pequenos que podem fazer grande diferença no casamento ou na família. Nenhum casamento acaba de uma hora para outra, nenhuma família se acaba de uma hora para outra, começa com descaso, com pequenas coisas. Sabe, às vezes as pessoas acomodam, acham que a vida é daquele jeito mesmo. Afinal de contas, todas as famílias são assim. Afinal de coisas, todos os filhos se rebelam. Afinal de coisas, em todos os casais acontecem essas coisas. Mas não é assim, meus irmãos. Não é porque todo casamento acabou, ou outros casamentos se acabaram, que o teu deve acabar. Não. Não é porque outro casamento não deu certo, que o teu não vai dar certo. Não é porque outra família não deu certo, que a sua não vai dar certo. Não é assim. Não podemos cruzar os braços quando vemos alguns valores na família se perdendo, quando vemos o carinho indo embora, quando vemos o respeito acabando, quando vemos o diálogo se acabando, dando adeus na nossa casa, quando vemos o romantismo se acabando, quando vemos os papéis na casa se invertendo, marido fazendo o papel da esposa, esposa do marido, filho fazendo o papel do pai, pai fazendo o papel dos filhos, quando vemos os filhos se rebelando, Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de viver diferente. Então, se você tem na sua casa, se você está vendo na sua casa os valores perdidos, decida agora mesmo, hoje mesmo, procurar um meio de reaver esses valores,
Então não aceite, de forma alguma, a perda como natural na sua casa. Deus criou a família para viver diferente. Você não tem a sua família para viver essa crise e ver a sua família desfacelada. Deus criou a família para viver bem, e viver muito bem. Para desfrutar a união, para desfrutar o respeito, para desfrutar a mutualidade, para desfrutar o romantismo, o carinho, a cumplicidade. O Salmo 115, o verso 14 diz assim: o Senhor vos aumente as bênçãos mais e mais sobre vocês e sobre os seus filhos. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, para a sua família. E é dessa forma que nós vamos resgatando os valores que foram perdidos ao longo da nossa caminhada. Mas em quarto lugar também, a quarta lição desse texto, para resgatar os valores perdidos na família: olhe para dentro de si e varre o que precisa ser varrido da sua vida pessoal. Olhe para dentro da sua vida para varrer aquilo que ainda está atrapalhando a sua vida pessoal. Essa mulher diz assim, o verso 8 ainda: ou qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procure atentamente até encontrá-la. Então essa mulher, para achar essa moeda perdida, o que ela fez? Ela pegou a vassoura e foi começar a varrer a casa para encontrar aquela moeda. E para varrer e achar aquela moeda, ela teve que mexer com algumas coisas. Ela teve que levantar o tapete, ela teve que mover os móveis, ou seja, ela teve que promover mudança dentro da casa. Na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. Nós precisamos, se queremos mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ter essa coragem também que essa mulher teve com a casa dela. A coragem de mexer com algumas coisas que estão sedimentadas na nossa vida. Coragem que às vezes nós não temos. Mexer com algumas coisas que estão ali calcadas na nossa vida. Coragem de levantar essa poeira. Mexer com alguns entulhos. Remover os entulhos que estão escondidos. As poeiras que estão escondidas há muito tempo na nossa alma. Tirar os entulhos. Tirar sujeiras. Pegar a vassoura e realmente limpar essa sujeira no coração da alma. E grande parte dos obstáculos estão dentro de nós, que nós vamos deixando formar ao longo do tempo, mágoas que nós guardamos, ressentimentos que nós nutrimos, lembranças que vão consumindo a nossa alma, coisas que nós não perdoamos e vamos ali guardando, acumulando, lixo que nós vamos guardando. E esse lixo vai sendo acumulado ali no nosso coração, na nossa alma. Pecados escondidos, que vai sendo guardado, entulho, lixo, práticas nocivas, hábitos nocivos. E se é preciso resgatar uma família, isso tem que ser mudado, isso tem que ser mexido. Preciso tirar esses entulhos no pensamento, na área da sexualidade, entulho no relacionamento, entulho que nós formamos às vezes no namoro, mas que depois de casados ainda está atrapalhando. Aí os casais precisam reunir, precisam pedir perdão a Deus, porque formaram o entulho lá no namoro, mas que ainda não pediram perdão a Deus hoje. Mas pastor, eu fiz isso lá no namoro, mas pecaram e precisam pedir perdão a Deus. E nesse aspecto, uma palavra aos solteiros, é que solteiros às vezes agem precipitadamente. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, verso 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Sabe o que está dizendo aqui? É não esperar o tempo certo. É agir pela carência. É pensar, não com a cabeça, mas pensar com algo sexual. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês que são solteiros. Vocês podem suportar a carência, sem fazer besteiras. Você pode pensar, mas eu só vou fazer essa vez. Mas você faz a primeira vez.
e depois vem a segunda, depois vem a terceira. Mas você pode aguentar. Segura o desejo. Peça a Deus um espírito de mansidão, de calma, para segurar a onda. Espera o tempo certo, que você vai ver que é muito melhor. Não haja em cima de um desejo. Não é assim que funciona na vida sentimental. A Bíblia conta uma história, a história de Amon, filho de Davi. Ele teve um desejo, e ele quis agir em função desse desejo. Então ele fez ali uma arapuca, ele fingiu que estava doente, e quis visitar sua irmã Tamar. E ele então foi visitar sua irmã. E ele pegou nessa visita a sua irmã, e ele forçou uma relação sexual com ela. E ele estava agindo pela carência. Ele foi precipitado. E ele forçou ela nessa relação. E a Bíblia diz que depois do ato sexual, ele teve nojo da sua irmã. Ele teve um nojo muito maior que o desejo que ele teve por ela anteriormente. E é assim que acontece. Vem aquela aversão, o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa torna muito maior que o desejo anterior. E é assim que Satanás faz. E sabe o que Satanás quer fazer com você? Uma pessoa teleguiada pelo desejo. Eu estou carente, vou uma vez. Eu estou carente de novo, vou outra vez. Estou carente novamente, vou mais uma vez. E a internet está aí. Os sites pornográficos estão aí. E Deus quer nos livrar dessa situação, desses sites pornográficos. E sabe o que a pornografia causa? Na vida do solteiro, a prostituição, e na vida do casado, o adultério. E quando você consegue se livrar desses entulhos, desse lixo, vai nascer dentro de você uma motivação que vai te levar a encontrar esses valores perdidos. É dessa forma, é assim que a Bíblia nos orienta. Então, para resgatar esses valores perdidos, você precisa tirar esses entulhos, varrer esses entulhos da sua vida pessoal. Mas também, a quinta lição que esse texto nos apresenta, para resgatar os valores perdidos na família, só pare quando o valor for encontrado. O verso 8 ainda diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Essa parte final aqui é uma expressão fortíssima, porque diz assim, que a mulher varre a casa até encontrar o valor perdido. Ela não para, ela continua, ela tem uma obsessão, ela é obstinada. Meus irmãos, nós precisamos ser obstinados nessa luta, nessa busca. Essa mulher aqui só parou até encontrar o valor perdido. Nós precisamos ter também essa obstinação santa, obcecado por esse desejo. Não se pode desanimar enquanto o valor perdido não for encontrado. Não se pode apenas dar aquela olhadinha por cima e parar assim, não encontrei mesmo, e parar de procurar. Dar aquela olhadinha básica só, não. Coloque a restauração da sua casa como prioridade absoluta, como ideal. Não desista de forma alguma, vá em frente. Continue procurando um meio. Não deu certo desse jeito, vá de outro jeito. Não deu certo desse outro jeito, vá de outra forma. Mas não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista de nada da sua família, mas seja obstinado até encontrar o valor perdido. Qual é o valor perdido da sua família? O que se perdeu? Busca até encontrar. Se você está com o Senhor, você consegue restaurar. A Bíblia garante isso, não sou eu. Isaías 40, verso 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. É a palavra de Deus. E ele usa aqui a metáfora da águia. A águia tem toda a sua beleza, toda a sua força,
porque ela tem a capacidade de renovar. É uma das aves mais belas e ela pode viver até 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela precisa de renovação. E ela tem uma decisão difícil de tomar. Ou ela morre aos 40, ou ela busca essa renovação e vive mais 30 anos. Então ela passa por essa dolorosa renovação. E Isaías então faz essa comparação. Que nós precisamos renovar a semelhança da águia. A sua família também precisa disso. Então a sua família precisa dessa renovação. Então não desista de buscar essa renovação, porque você pode alcançar. Mas você não pode desistir. A única coisa que você não pode fazer é desistir de buscar essa renovação. Então, só pare quando você encontrar o valor perdido. Mas ainda tem a sexta lição aqui desse texto, que para resgatar os valores perdidos, acenda a luz. Foi o que a mulher fez, diz assim, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, acende uma candeia, uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então, acima de todas as coisas, acenda a luz. Essa é a decisão mais importante, na verdade, foi a primeira coisa que a mulher fez. Porque no escuro não se pode encontrar nada. E as casas na Palestina, elas não tinham tantas portas e janelas como as casas de hoje. Então, não se podia procurar nada sem primeiro acender uma lâmpada, uma lamparina, iluminar a casa. Talvez você não tenha encontrado o que você procurou, porque você ainda não acendeu a lâmpada. Você não encontrou o respeito, você não encontrou o romantismo, você não encontrou o amor, você não encontrou as palavras doces, você não encontrou a espiritualidade, porque faltou acender a luz. E sabe quem é a luz? Eu sou a luz do mundo de Jesus. Quem me segue não andará em trevas. João 8, verso 12. O próprio Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. Então quem se apegar em Jesus vai ter a sua vida, a sua casa completamente iluminada. Isso é primordial, meus irmãos, para encontrarmos os valores perdidos. Sem isso você não encontra valor perdido. O envolvimento, o comprometimento com Jesus muda completamente a história da nossa vida, a história da nossa família. Isso é básico para nós encontrarmos as dracmas perdidas na nossa casa. Se essa mulher não tivesse feito isso em primeiro lugar, ela jamais encontraria essa moeda perdida. Foi a primeira coisa que ela fez. Quando ela perdeu aquela moeda, ela foi lá e acendeu a lâmpada. Foi a primeira coisa que ela fez. Foi lá e acendeu a sua lâmpada. Tem pessoas sofrendo hoje porque não acenderam a lâmpada ainda. Estão cansadas, estão desanimadas, porque ainda não acenderam a lâmpada, não buscaram a luz do mundo. Ter Jesus é o primordial. Então entregue-se a Jesus. Acenda a luz. Busque a Jesus. E por fim, para resgatar os valores perdidos, comemore quando esses valores forem encontrados. O verso 9 diz assim, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Vamos ler juntos? E quando a encontra, essa mulher então, ela encontra essa moeda, se alegra, reúne suas amigas, chama suas vizinhas e comemora, porque ela encontrou aquilo que ela havia perdido. Nós precisamos fazer a mesma coisa, comemorar, nos alegrar. A mulher comemorou com grande alegria o encontro daquilo que ela havia perdido. Ela celebrou publicamente, e essa alegria que contagiou as suas vizinhas, as suas amigas. Salmo 126, verso 1, 2 e 3 diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por esse povo e por isso estamos alegres. Essa é a alegria que todos nós queremos. A alegria que contagia as pessoas.
Uma das coisas mais importantes nesse texto, meus irmãos, é que essa alegria transbordante, no lugar onde nós precisamos mais vê-la transbordar, que é na nossa casa. As nossas conquistas, as nossas bênçãos, devem ser conhecidas e proclamadas às outras pessoas também. As outras pessoas devem conhecer as nossas vitórias. As bênçãos que nós recebemos devem ser conhecidas pelas outras pessoas e participar também das nossas alegrias. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas também a alegria aqui, quando nós encontramos os tesouros que nós perdemos, os valores que nós perdemos. Então, se você resgatou algum valor na sua casa, celebre com as pessoas também. É tempo de nós celebrarmos também, quando nós encontramos esses valores perdidos. É tempo de comunicar esses valores resgatados. É tempo de celebrarmos as vitórias que vêm de Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua casa, na sua vida e na sua família. Deus quer restaurar a sua casa, a sua família. Deus quer restaurar o seu casamento. Os valores perdidos podem ser restaurados, podem ser resgatados. E a diferença de uma pessoa que vence, que triunfa, e a derrotada, não são as circunstâncias que elas passam, mas é a forma que ela reage a essas circunstâncias. Então, meu irmão, seja o primeiro a procurar esses valores perdidos. Porque não vai haver mudança na sua vida se você não começar a mudar primeiramente a sua vida. Valorize os pequenos detalhes. Dê importância àqueles pequenos detalhes que foram perdidos. Não aceite a perda como natural. Comece a varrer aquilo que precisa varrer da sua vida pessoal. Só pare quando o valor for encontrado. Acenda a luz, busque a Jesus. E por fim, celebre quando esses valores forem encontrados. Cante de alegria, celebre ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Cante de alegria e celebre ao Deus Todo-Poderoso. E que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar a Deus nesse momento, vamos celebrar ao Senhor. Os irmãos estarão vindo aqui, e nesse momento que nós cantamos ao Senhor, eu quero orar com você, quero orar com as famílias. Nós fizemos isso pela manhã, e eu quero continuar orando pelas famílias hoje ainda. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto cantamos aqui, eu quero convidar você que quer orar com a sua família. Se você tem algum valor que você gostaria de resgatar na sua casa, na sua família, e gostaria de se unir a mim aqui nesse momento de oração, gostaria que você viesse aqui com a sua família, mais uma vez. Se você veio pela manhã e quiser voltar aqui, pode voltar aqui. Se você não estava aqui pela manhã, gostaria de vir aqui hoje à noite, para orar comigo, vem aqui. Venha você, venha com a sua esposa, com o seu marido. Se você está com seus filhos, venha com seus filhos. Se está sozinho também pode vir, mas gostaria de orar com a sua família. Nós vamos cantar a Casa de Bênção. Enquanto cantamos, eu gostaria que você viesse aqui para orarmos pelas nossas famílias, orar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, e vamos fazer esse momento final de casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. A minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração.
e vida. Declare isso ao Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Eu creio, Deus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. O Senhor, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, nós te louvamos, Pai. Somos gratos ao Senhor também nesta noite, porque nós não sabemos viver sem o Senhor, e nem queremos, ó Deus, viver sem o Senhor. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, onde louvamos o Teu nome, onde ouvimos a Tua palavra, e queremos, ó Deus, mais uma vez, declarar a nossa dependência ao Senhor, declarar nosso amor, o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor, declarar, ó Deus, que nós somos o Teu povo, somos ovelhas do Teu pastoreio, ó Deus, declarar que somos a Tua igreja nesse local. Deus, e nós queremos, ó Deus, também pedir que Teu Espírito Santo continue conduzindo cada passo que damos, ó Deus. Pedir que o Senhor dirija a nossa vida em todo o tempo. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor dirija as nossas famílias, ó Deus, nossos filhos, o nosso casamento. Cada membro da nossa família seja dirigido pelo Senhor. Dirija as nossas ações. Dirija, ó Deus, cada decisão que precisamos tomar. Dirija os nossos trabalhos, as empresas dos Teus filhos, os trabalhos de cada um deles. Ó Deus, dirija, Deus, todos nós. Ó Deus, dê aos pais, ó Deus, sabedoria para conduzir os filhos. Dê aos filhos, ó Deus, um senso de obediência, de honra aos pais.
Ó Deus, dê aos casais, ó Deus, a solidez. Ó Deus, fortaleça os casamentos, ó Deus, de cada um que está aqui nesta noite, daqueles que estão ouvindo pela internet também. Fortaleça, Deus, as famílias desta igreja. Assim nós colocamos, ó Deus, e consagramos cada família desta igreja no teu altar. Cada filho que está aqui no teu altar. Aqueles, ó Deus, que estão passando por problemas familiares, problemas conjugais. Ó Deus, aqueles que estão sendo atacados por Satanás. Nós declaramos no nome de Jesus que cai por terra toda ação de Satanás, no nome poderoso de Jesus. E que teus anjos acampem, ó Deus, ao redor de cada família, que teu Espírito Santo, ó Deus, proteja cada um deles. Aqueles que estão passando por crises financeiras, ó Deus, que o Senhor mesmo, ó Deus, abençoe. Aqueles que estão passando por lutas, ó Deus, também por falta de emprego ou subemprego, o Senhor mesmo, ó Deus, dê a direção, dê o emprego, ó Deus, renove os empregos, fortaleça as nossas famílias, é a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém.